Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Esta manhã, amados, eu quero passar para deixar um assunto, né, que é de fato um pouco discutido entre o povo de Deus, né, e estamos nos aproximando deste dia, né. Eu falo do dia 1º de abril, que mundialmente é conhecido como o Dia da Mentira. Infelizmente, temos no nosso meio cristão ainda pessoas que participam, né, deste dia, deste fator histórico mundialmente. E hoje eu venho trazer uma palavra de edificação para a tua vida. Porventura você é evangélico e ainda participa deste dia 1º de abril, né? Brinca, resenha. Então eu venho trazer uma palavra para que você venha tomar posse dela. A palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o motivo de eu fazer este vídeo é porque estamos nos aproximando deste dia, desta data, 1º de abril. Então não se permita cair nas astúcias de Satanás. Não se permita sair do propósito de Deus. Lembrando, estamos vivendo um tempo em que temos que vigiar o máximo possível, porque a qualquer momento, amados, o arrebatamento vai acontecer. E se você que é evangélico e participa desse dia 1º de abril brincando com mentiras, com engano, se alerte, vigie, né? Porque não sabemos o dia nem a hora em que o arrebatamento vai acontecer. Esse dia 1º de abril, amados, foi marcado mundialmente como o Dia da Mentira, pelo fato de, na França, por volta do século XVI, lá o Ano Novo era comemorado no dia 1º de abril. A festa para receber o dia e também a chegada da primavera começava no dia 25 de março e era terminada no dia 1º de abril, ou seja, a chegada do Ano Novo era no dia 1º de abril. Mas com a chegada do calendário gregoriano, o rei Carlos IX da França, ele muda agora a chegada do Ano Novo. A chegada do Ano Novo, que era dia 1º de abril, agora passa a ser em 1º de janeiro. E por conta dessa mudança, alguns franceses, eles não aceitaram, eles não participaram da mudança e continuaram a receber um ano novo somente no dia 1º de abril. E naquele tempo, as informações, as notícias demoravam de chegar, né? E alguns países europeus e ocidentais, eles também continuaram a comemorar no dia 1º de abril, sendo que já se comemorava no dia 1º de janeiro. E os países que comemoravam no dia 1º de janeiro da forma correta, começaram a resenhar, começaram a brincar com eles, que eles estavam vivendo um dia de mentira. E mundialmente essa data se pegou, né? E acabou chegando aos demais países, como aqui no Brasil, né? Então, é uma data em que eles comemoravam, mas sem existir mais. Por isso que é conhecido como o Dia da Mentira, né? É o dia 1º de abril. E se a gente parar para observar, né? Pelo esse fator histórico chegar às demais nações, os países aderiram o dia 1º como o Dia da Mentira, sendo que a Bíblia, né, nos adverte contra a mentira. E como eu falei no início do vídeo, tem muitos cristãos que ainda aderem a este dia, brincam desta forma, mentindo, enganando, né? E eles podem até falar, é uma brincadeira. Porém, nem brincando nós podemos mentir. Porque se você pegar o capítulo 22 do livro de Apocalipse, a Bíblia diz que os que praticam e os que amam a mentira não herdarão o reino de Deus, né? E eu separei alguns textos bíblicos para te alertar, né?
e para que você venha se policiar desta data, que é uma estratégia terrível de Satanás para o povo de Deus. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João capítulo 8, versículo 44, olha o que Jesus fala para os judeus: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo do pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque mentiroso é e pai da mentira. Então Jesus adverte os judeus, dizendo que eles têm por pai o diabo, porque eles não andam na verdade, mas na mentira. Então, de fato, quando eu saio da verdade, sendo filho de Deus, e começo a mentir, começo a enganar, eu deixo de ser filho de Deus e agora, pela prática da mentira, eu me torno filho do diabo. Porque Jesus fala com os judeus que eles têm por pai o diabo porque andam na mentira, né? Então, não saia da verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Então, nesta manhã, através desta palavra, você está conhecendo a verdade, que você não pode mentir, você não pode brincar, você não pode adotar este dia 1º de abril como o dia da mentira. Pelo contrário, enquanto o mundo comemora este dia como o dia da mentira, você tem que permanecer firme na verdade, porque o povo de Deus anda na contramão do mundo. Você não pode se juntar às práticas mundanas. Se você parar para observar, o diabo, desde o princípio, ele usa a mentira como uma arma para desfazer os planos, promessas e projetos de Deus na vida do homem. Lá no Éden, quando Deus coloca Adão e Eva, Deus dá uma ordem: de todas as árvores comerei, menos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. No capítulo 3 do livro de Gênesis, você vai ver que o diabo, ali através da serpente, ele engana Eva, ele mente para Eva. No capítulo 3, versículo 4, você vai ver que a serpente diz o oposto do que Deus fala. Ou seja, a serpente pega a verdade de Deus e transforma em uma mentira para os ouvidos de Eva, dizendo que no dia que ela comer do fruto, ela não vai morrer, porém vai ser igual a Deus, né? Então, desde o princípio, o diabo já usa a mentira como arma. A mentira é uma aliada do diabo. Então, você tem que se policiar, você tem que vigiar acerca da mentira. Eu separei também um texto no Novo Testamento, né? No capítulo 5 do livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver a história de Ananias e Safira, que por causa da mentira, eles morrem. Então, se você parar para observar, a mentira, além de ela trazer uma morte espiritual, como trouxe para Adão e Eva, eles morreram espiritualmente, eles se afastaram da presença de Deus, eles saíram do propósito que Deus tinha criado. A mentira também traz uma morte física, porque Ananias e Safira, literalmente, eles morrem, eles caem, é arrancado deles o fôlego de vida. Então você que ainda adota este dia, 1º de abril, como um dia da mentira, tenha cuidado, porque a mentira, que é pecado, afasta o homem de Deus e também pode causar a morte. Amém? Se a gente parar para observar em um estudo mais profundo, a gente vai ver que este dia 1º de abril pode estar próximo ou até mesmo associado com o nascimento de Jesus de Nazaré. Por quê? Porque se você pegar o capítulo 1 do livro de Lucas, você vai ver que a Bíblia diz, no versículo 23, se não me falha a memória, que o anjo Gabriel, ele aparece para Maria no 6º mês, né? Que é o mês de Elu. Ele começa ali por volta do mês de agosto, né? E se você contar de agosto, os 9 meses da gestação, vai dar justamente no final de março para começo de abril. Segundo alguns livros guardados históricos de alguns papas,
eles vêm dizer que Jesus ele nasceu por volta do dia 22 de março para o começo de abril. Então, porventura, possa ser que próximo desta data foi o nascimento de Jesus. Agora já pensou se de fato, como diz alguns historiadores, Jesus ele nasceu por volta do início de abril, do final de março para o início de abril? Porventura Jesus poderia ter nascido no dia 1º de abril. E aí um povo evangélico, um povo de Deus, um povo que segue ao nosso Senhor Jesus Cristo, neste dia que, vamos supor, podemos comemorar o nascimento de Jesus, nós estamos dizendo que é o dia da mentira, né? Então, alguns historiadores, né, traz o nascimento de Jesus como no final de março para o começo de abril. Então, amado, nós temos que examinar as escrituras. Não temos de fato, né, uma data específica do nascimento de Jesus. Algumas pessoas comemoram no dia 25 de dezembro, mas não foi. Jesus não nasceu em dezembro. Isso requer outro assunto, né? Eu também não vou entrar lá. Mas o dia 25 ele é dotado ao sol, né? Isso aí, se porventura gerar dúvida, eu trago outro vídeo. Mas se policie, o dia 1º de abril está chegando, então tenha cuidado, porque o diabo vai aproveitar este dia, como tem aproveitado, para fazer muitos cristãos mentir, né? Você não pode mentir em nenhum dia, em nenhum momento. Mas o dia 1º de abril é uma das maiores estratégias de Satanás para implantar o plano dele e desfazer o propósito de Deus na tua vida. Então tenha cuidado, vigie, seja sóbrio, né? Se guarde.